Gente, dando continuidade aos nossos vídeos sobre gasto energético para praticantes de atividade física e atletas, eu tinha terminado nessa história que eu explicando a respeito dos MEDs, tá? Vamos dar continuidade então, tá? Um outro método que seria utilizado para calcular o gasto energético basal de indivíduos seria, né, os DRIs. Né, que vocês também já têm essa fórmula, tenho certeza que vocês já utilizaram previamente, tá? Que já tem um cálculo todo para, na verdade, não é nem o GEB, já é o JET, porque ele já... por que eu sei que é o JET e não o GEB? Porque já tem aqui embutido o fator de atividade física que a próprios DRIs, né, o Instituto de Medicina, adotaram, campo sedentário, moderado e ativo, tá? Então isso pode ser utilizado também para calcular o JET de um indivíduo. Eu não, né? A ciência mostra isso, né? Já tive a oportunidade de ler publicações dizendo que isso aqui também superestima esse cálculo, esse gasto energético para nós, tá, brasileiros, porque foi feito com base em europeus e norte-americanos, tá? E a água duplamente marcada, que seria também outro padrão ouro, tá? Já mostrei isso aqui para vocês anteriormente, né? Que é o que? A produção de gás carbônico pode ser mensurada pelas diferentes eliminações de água marcada com as formas isotópicas de hidrogênio e oxigênio. Então, o indivíduo consome, né, uma água duplamente marcada, que a gente vai mostrar no próximo slide aqui, e aí depois de um certo tempo isso é coletado via sangue ou urina, tá? Então tem uma acurácia de 97 a 99% em relação à colorimetria indireta, ou seja, também é um padrão ouro, porém não mede o nível de atividade física dos indivíduos. Então a gente não tem ela não é utilizada para avaliar o gasto em atividade física, tá? Então é necessário o diário de atividade física para complementar esse JET. A grande limitação do método reside em seus custos, tanto do equipamento, que é o espectrofotômetro de massa, quanto os isótopos utilizados na água duplamente marcada, tá? Então, na verdade, ela não se torna muito prática em virtude disso, ok? Aqui são questionários de atividade física, tá? Os profissionais de educação física, eles têm dois tipos de questionário, ou dois tipos de nomenclatura que às vezes a gente usa como sinônimo. O que acontece, por exemplo, com a gente com as circunferências da cintura e circunferência do abdômen, né? Algumas vezes ela é tratada como a mesma coisa e às vezes não, tá? Então, alguns autores chamam de atividade física o que você faz que não é exercício físico formal, tá? Ou seja, o deslocamento, por exemplo, um cozinheiro, ele tem uma atividade física no seu trabalho, né, para cozinhar ali e tal, para pegar panelão, para lavar panelas, fazer a faxina da cozinha, enfim. Então, isso seria uma atividade, ele está exercendo um tipo de atividade física no seu dia a dia, mas não é um exercício formal. Isso traz certos benefícios, mas são benefícios limitados. Por exemplo, em composição corporal, a gente dificilmente conseguiria não dificilmente, porque vamos pensar no pedreiro, né? Eu nunca vi um pedreiro gordo, né? Não é à toa, né? O nível de atividade dele é muito elevado, tá? Então, assim, mas não é a melhor forma de a gente modificar a composição corporal, tá? Mas, assim, é importante a gente fazer esse questionário de atividade física para conhecer o ritmo do indivíduo, para fazer esse gasto calórico mais adequado, tá? Então, existem vários questionários, tá? Com tempo de 3 dias, 1 ano, 7 dias, ou 2 questões descritivas sobre dia a dia, tá? Então, são questionários autopreenchidos. Entre eles tem o IPAC, que é o mais famoso, que tem essa carinha aqui, que é o Questionário Internacional de Atividade Física, né? Então tá aqui uma referência para vocês procurarem, e eu vou deixar disponível no PVAnet também, tá? Eles basicamente vai tentar entender como é que é e classificar essa atividade física durante o dia, tá? Outra forma de avaliar, né, as atividades, por exemplo, como é que eu vou saber se é intenso ou não intenso, né? Às vezes eu tenho essa dificuldade, por exemplo,
vou citar uma situação, né? A Pamela da nutrição, ela é uma atleta amadora, porque ela não vive propriamente da atividade física, mas em partes vive, né? E tem uma atividade intensa. Conhecer o gasto calórico, ela reclama sempre que ela não consegue manter o peso, ela sempre emagrece, né, mais do que gostaria. Então, eu propus para ela de utilizar um frequencímetro, tá? Porque eu não entendo, eu nunca pratiquei taekwondo, nem taekwondo e nem taibo, que ela faz, e assim, para entender exatamente se essa atividade está sendo intensa ou não, se ela é moderada, né? Então, por exemplo, a Lana, que é professora de zumba, né? Eu nunca fiz zumba, será que é uma atividade intensa mesmo, tal? Então, utilizando o frequencímetro durante essa atividade e até mesmo durante o dia, para ter uma média aí, eu tenho uma ideia se ela alcançou, né, a frequência cardíaca máxima, que vai estar relacionada ao VO2 máximo dela, e com isso eu tenho uma ideia se essa atividade foi para ela intensa ou não. Tá? Então também está relacionado ao consumo de oxigênio, entretanto existe uma grande variabilidade individual, requerendo calibração por calorimetria antes de iniciar o estudo. Então não é muito fácil, tá? Chegar ao gasto calórico do indivíduo através da frequência cardíaca, não é fácil, tem tem vários interferências também, tá? E os vieses, né? O nível de condicionamento, as condições ambientais, a ingestão de alimentos, o estado emocional afeta, né, a frequência cardíaca, a posição corporal, envolvimento muscular, o exercício ele é estático ou se ele é dinâmico, se é um contínuo ou se é intermitente, podem causar alterações da frequência cardíaca independente desse consumo de oxigênio. Por exemplo, em situações de competição. Uma vez eu competindo, eu levei o meu frequencímetro para uma prova lá em Mariana. E aí, na hora que eu terminei a prova, que eu desliguei o frequencímetro, fui ver minha média. A minha média de batimento cardíaco durante a prova, que durou mais de 2 horas, foi de 174 batimentos por minuto. Ou seja, foi intenso. Eu estava o tempo inteiro tentando ficar na frente. Mas também teve o meu emocional. Então, não foi exatamente um gasto calórico maior que eu tive. Também, com certeza foi um pouco maior do que em dias de treinamento, mas foi superestimado pelo meu emocional, porque eu estava nervosa, querendo ganhar e tal. Outra situação, por exemplo, a posição corporal, né? Eu vou dar um exemplo na bicicleta também, que é o que eu tenho mais prático. Se eu pedalo sentada, eu tenho um batimento cardíaco X. Se eu pedalo em pé, só por estar em pé, o batimento cardíaco aumenta. Então, assim, algumas vezes não é nem reflexo do consumo de oxigênio, mas ele tem vários interferentes aqui. Lógico que nível de condicionamento também interfere. Por exemplo, um indivíduo mal condicionado vai ter um batimento cardíaco muito superior a um indivíduo que está com condicionamento menor, tá? Mas o gasto calórico também dele vai ser mais elevado em virtude desse batimento. Então, em comparações realizadas com água duplamente marcada, não desviou significativamente em relação a ele. Então, assim, é um bom parâmetro para utilizar. Então, em casos de indivíduos atletas, eu recomendo. Um indivíduo praticante de atividade física ali, que está querendo, né, frequenta academia, tal, não recomendo, tá? Mas se vocês têm um atleta, eu recomendo que eles utilizem. Tem o meu treinador, né, que eu treinava quando eu competia, ele falava que não existe treinamento sem acompanhamento da frequência cardíaca, tá? Então, assim, é o grande pulo de um indivíduo que tem que treinar o Léo, né, sem nenhum foco, e o indivíduo focado que quer melhorar o condicionamento físico. Sensores de movimento são muito utilizados hoje, né? O pedômetro, o podômetro, né? Tem aplicativos de celular hoje também que são voltados para esses sensores de movimento, né? A maioria é limitada pela inabilidade de caracterizar com precisão a variedade de movimentos que ocorrem em um ambiente livre de movimentação, ou seja, não é muito preciso, tá? No entanto, apesar dessas limitações para estimar o GEST, eles podem representar um meio de avaliar intervenções que objetivem aumento da atividade física, ou seja, representar um método de baixo custo de maior aplicabilidade em estudos populacionais, ou seja, ele pode ser utilizado, né, para você avaliar realmente se o indivíduo que você está acompanhando aumentou o nível de atividade física, tá? Então, estudos populacionais ele poderia até ter uma boa representatividade, mas assim, em casos individuais não é muito bom não, tá?
Aqui, daqui a pouquinho eu vou trabalhar esse exemplo com vocês no próximo vídeo, tá?